Cansado de pagar caro em jogos digitais e lançamentos em pré-venda? Meus amigos, apresento a vocês a Instant Game, uma loja digital que vende chaves de jogos dos mais variados gêneros e para várias plataformas, incluindo PC, PlayStation, Xbox e até Nintendo Switch. Na Instant Game você encontra ativações para diversas lojas, não apenas para Steam, você também pode adquirir jogos para EA App, GOG, Epic Games, Ubisoft Connect e muito mais. O site está constantemente em promoção, com descontos incríveis de até 90% em diversos jogos, com mais de 700 mil avaliações no Trust Score e uma nota de 4.7 de 5, a Instant Games é sem dúvidas o melhor local para você comprar jogos em promoção com segurança. O pedido pode ser feito inclusive com cartão de crédito. Após a confirmação do pagamento, você receberá sua chave automaticamente e pronta para ser usada na sua plataforma escolhida. Vale ressaltar que todas as chaves e ativação pertencem à Instant Game, portanto não há riscos de você não receber o produto. Além disso, você também encontra gift cards para PlayStation, Nintendo Switch e assinaturas do Game Pass para o plano básico ou Ultimate. Não perca tempo, acesse agora mesmo a Instant Game e economize em suas compras. Link na descrição. Sabe aquele meme de baixar a placa de vídeo? Pois é, com o Los Lazy Scaling você literalmente baixa FPS grátis para qualquer jogo e também quase que qualquer aplicativo, incluindo emuladores. A que ponto chegamos o meme se tornando aí realidade? Los Lazy Scaling, desde que eles implementaram a sua própria geração de quadros, se tornou um verdadeiro sucesso, principalmente entre a galera aí que tem um PC um pouco mais fraco. Basta você apertar um botão, você já tem ali o seu FPS dobrado e até mesmo triplicado, e com a nova versão, a versão 2.11, o seu desempenho fica até mesmo 400% maior em comparação ao desempenho base do jogo. Ou seja, eles implementaram um novo modo de geração de quadros com 4 vezes mais performance em comparação aí às versões anteriores. E pessoal, para você ter acesso a essa atualização do Los Lazy Scale, né, obviamente você precisa ter o programa aí na Steam, para você comprar por lá, tá mais ou menos R$16, um preço até que razoável, né, pelo que o programa consegue entregar. Basicamente dá uma sobrevida muito grande aí a placas de vídeo mais fracas e principalmente PCs aí de entrada. E o programa, se você acessar aqui na guia de propriedades e na parte de betas, é só você acessar aqui e selecionar para participar, né, do beta, né, que você vai ter acesso aí a essa nova atualização. E ao iniciar o Los Lazy Scale na versão 2.11, né, eles adicionaram a geração de quadros do Los Lazy Scale na versão 2.3, que traz uma série de melhorias, e também o modo de X4, que é a grande novidade dessa nova versão em comparação às anteriores, que a gente tinha apenas o X2 e o X3. Agora a gente tem um X4 que quadruplica o desempenho aí de qualquer jogo e também de qualquer aplicativo. Esse modo ele gera 3 quadros intermediários. O cenário de uso recomendado de acordo com os desenvolvedores começa com a taxa de quadros base do jogo de pelo menos 60 FPS para monitores com uma alta taxa de atualização de pelo menos 240 Hz ou acima disso. Obviamente você pode estar utilizando aí em jogos, né, com uma taxa de quadros menor e também resoluções de taxa de atualização menor. No meu caso, eu testei aqui em alguns jogos que não chegava nem perto de 60 FPS e a resolução do meu monitor é de apenas 165 Hz, né, no caso a taxa de atualização, e esse modo de X4 funcionou até que razoavelmente bem. Pelo menos os modos que eu testei aqui, pessoal, os métodos de ampliação aqui de melhoria de imagem, deixando tudo padrão, né, todas as outras configurações aqui eu coloquei também configurações base. A única opção que eu ativei foi de exibir o FPS, que inclusive para você capturar o FPS aqui é um pouquinho complicado porque o Los Lazy Scale ele tem algum tipo de problema, né, incompatibilidade com os monitoradores de FPS, tanto o FPS Monitor, que é o que eu utilizo aqui, também o MSI Afterburner, eles não contam a geração de quadros do Los Lazy Scale. Ele tem um contador próprio aqui que você habilita e você consegue estar vendo, né, o quanto de FPS você está ganhando. Essa atualização, além de implementar a geração de quadros com 4 vezes mais performance, o modo X3 ele foi atualizado também para reduzir ainda mais os artefatos em texturas padronizadas e também em cenas mais escuras. Também tivemos uma alteração na taxa de detecção da IU de 4 quadros para 1 no modo desempenho ativado. Foi descoberto que isso poderia causar, né, alguns artefatos, e isso levou a uma ligeira diminuição no desempenho. Então esse parâmetro pode ser alterado no arquivo de configurações.ini localizado na pasta de instalação do Los Lazy Scale. Também tivemos suporte inicial para o G-Sync. Então se você tem monitores aí com essa tecnologia da Nvidia, você pode estar habilitando aí a tela cheia no menu de configuração do seu drive, e esse G-Sync ele serve justamente para diminuir o tearing, né, para diminuir aquelas quebras ali de imagem que alguns jogos apresentam. Então ele está com desempenho bem melhor, né? Esse suporte inicial aí com o Los Lazy Scale, você vai ver menos problemas de quebras e uma imagem bem melhor em comparação aí às outras versões do Los Lazy Scale. Eu fiz o teste aqui, pessoal, basicamente no Yuzu, né, o falecido Yuzu aí, e também no
RPC S3, o emulador de PlayStation 3, usando o modo X3 e também o novo modo X4, né? Eu usei o OBS para fazer a captura aqui de imagem, infelizmente, como eu disse, os métodos de captura funcionais, né, convencionais, não funcionam muito bem com o Lowlatency Scale ativado, porque eles simplesmente não capturam o FPS do jogo. E a única maneira de você fazer isso é através do OBS, então tive uma leve perda de desempenho também. Então, obviamente, o desempenho tende a ser uns 5, 10%, né, alguns FPS maior do que é apresentado nos testes em jogo. O teste no Zelda, pessoal, eu já tinha testado o Lowlatency Scale antes, em versões anteriores, só que agora ele tá bem melhor, né, não tá com problemas de artefatos, não tá com problemas de HUD. Tem um leve bug na roda, né, de estamina quando você gira a câmera muito rápido, mas o que a gente via nas primeiras versões do Lowlatency Scale não tá mais acontecendo nessas últimas atualizações aí. Os caras conseguiram resolver a grande maioria dos problemas, né, que é quando você girava a câmera tinha muito gushing ao redor do personagem. Agora tem ainda esse gushing, mas ele é bem menor em comparação às versões anteriores. Do lado esquerdo, né, você vê o FPS base, né, o FPS nativo ali do jogo. Eu tô usando o mod de 60 FPS, então ele tá acima dos 30 padrão, e ele tem esse FPS dinâmico aí, variando de 45, 50, 60 FPS, e do lado direito, né, nesse traço barra, a gente tem o FPS gerado pelo Lowlatency Scale, então dá pra ver que tá acima aí de 130, 140, 120 FPS. Alguns momentos cai justamente por conta da compilação de shader, ou também, né, por conta do mod de 60 FPS, que ele não é muito estável, mas usando o mod de 60 FPS juntamente com o Lowlatency Scale, né, no modo aí X2 ou X3, acaba tendo uma experiência muito boa no Zelda Tears of the Kingdom. Infelizmente, esse jogo ele acaba sendo bem pesado e também bom para ver se o seu PC aguenta rodar a maioria dos jogos aí no Yuzu, né, tanto ele como também o Super Mario Odyssey acabam sendo jogos ainda bem pesados, e no caso do Zelda, né, mesmo com o mod 60 FPS, são poucos os PCs que conseguem rodar esse jogo, né, em taxa de quadro acima de 30, e também testando o jogo com 30 FPS, né, sem nenhum tipo de mod, ele também se saiu muito bem. No modo de X3, né, pessoal, ativando aí o Lowlatency Scale, tanto no modo X3 quanto também no modo X4, o jogo ele ficou aí em 60 ou até mesmo em 90 FPS, né? No caso 60 quando você dobra o desempenho no modo X2 e 90 no modo X3 aí, que ele triplica o desempenho do jogo. E eu acho que nesse talvez seja um dos melhores cenários para você testar, né, no caso usar o Lowlatency Scale, por conta que tem menos interferências aí do modo de 60 FPS, que acaba dando uma leve lagada. Então, se você for jogar aí, no caso, o Zelda ou qualquer outro jogo, dê preferência para rodar ele, né, na qualidade nativa, seja 30 ou 60 FPS, e habilita o Lowlatency Scale, que no caso ele vai fazer esse papel do mod de colocar o jogo em 60 ou até mesmo em 90 ou 160 FPS, a depender da taxa de atualização do seu monitor ou até mesmo do desempenho da sua máquina. Obviamente, em máquinas mais fracas, né, que o jogo tá rodando aí a 15 a 20 FPS, você não vai ter tanta fluidez assim, o input lag tende a ser maior, mas em máquinas em que o jogo tá rodando a 30, tá rodando a 60, você quer aumentar esse FPS, com certeza vai ficar bem melhor usando o Lowlatency Scale, né, nesses jogos. No modo X4, né, que é a novidade dessa nova versão do Lowlatency Scale, eu percebi que tende a ter mais artefatos, tende a ter mais gush, e também tende a ter um pouco mais de problema quando você gira a câmera rápido, né, principalmente aí também na barra de estamina do Link, e também não tá tão estável assim, né, a qualidade da imagem também dá uma leve diminuída por conta das compressões aí que são feitas, e no caso, pessoal, do Yuzu, pelo que eu percebi, ele dá algumas leves bugadas, principalmente no terreno do Zelda. Não sei se isso acontece em todo o jogo, mas às vezes é necessário você reiniciar o jogo, porque simplesmente a sombra buga ou simplesmente toda a grama do jogo ela some. Então, se você tem esses problemas, reinicia o Yuzu e ativa o Lowlatency Scale novamente, que esse problema ele acaba sumindo. Então, são algo que eu notei, né, mudando ali do modo X2, X3 e X4 em tempo real. Às vezes é necessário você reiniciar o emulador e ativar apenas um modo, né, para não causar esse tipo de problema. E talvez um dos principais usos que o Lowlatency Scale vai ter aqui, né, para mim, é no caso do RPCS3, para quem não sabe, é o emulador de PlayStation 3 para rodar o God of War 3 e também o God of War Ascension, que são dois jogos bem pesados, mesmo tendo aqui um Core i7 12ª geração e também uma RTX 3060. Infelizmente, para notebook, o RPCS3 acaba sendo bem pesado, e no God of War dá para rodar acima de 30 FPS, só que o jogo ele praticamente muda, né, quando você roda ele em 60 FPS, então acaba tendo uma experiência bem superior rodando o God of War 3 em 60 FPS do que rodando, por exemplo, a 30. E o Lowlatency Scale parece que faz milagre, né, parece até bruxaria, mas ele
ele simplesmente, o jogo rodando ali a 40, 30, 20, 27 FPS em algumas quedas, o Lawless Scale não teve nenhum tipo de dificuldade em elevar aí o desempenho do jogo, deixando ele bem fluido, e essa foi a experiência bem melhor do que, por exemplo, usar no Yuzu, usar em alguns jogos, não tem problema, não tem problema de gust, perda de desempenho, ou até mesmo input lag, né, um jogo também bem frenético, e o God of War 3 se saiu muito bem. E um outro jogo que também se saiu muito bem foi, no caso, o God of War Ascension, né? Pra quem não sabe, o God of War Ascension também é outro jogo que tá com ali o status de in-game, né? Não tá 100% perfeito no RPCS 3, talvez o jogo ali mais problemático para eles emularem, e o desempenho nesse jogo ele acaba sendo bem problemático, né? Não só em notebook, mas também em qualquer PC aí, se você não tem pelo menos um Core 9 aí, ou Core 7 de última geração com muitos núcleos, você acaba tendo bastante problema para emular esse jogo, e dá para você perceber também, né, no lado esquerdo, o FPS base do jogo, ele dificilmente chega em 40, passa, né, de 60 ou 50 FPS, e com o Lawless Scale fica sempre acima de 60 FPS, né, 80, 100, tem os momentos de queda do jogo, né, no caso, por conta da compilação de shader, porque é um dos jogos ali que eu menos joguei por conta justamente desse falta de desempenho que ele tem, mas com o Lawless Scale isso muda completamente, porque o programa ele simplesmente faz uma bruxaria que eu achei que isso não seria possível, né? Apenas se trocasse de hardware, mas no caso apertando apenas um botão, você tem um jogo praticamente todo jogável, né? Sem nenhum tipo de problema. Tem algumas quebras ali de textura, né? Acredito que seja por conta da compilação de shader, mas pelo menos aqui, até onde eu pude testar, tanto no God of War 3 e também, principalmente no God of War Ascension, a qualidade, né? O desempenho com o Lawless Scale foi bem superior, e principalmente também nos modos aí X3 e X4, né, que foram, o X3 recebeu a melhoria diminuindo os artefatos, né, e melhorando um pouco a qualidade da imagem, e o modo X4 aí mais voltado para a galera que tem taxa de atualização maior, no caso do monitor, é uma qualidade que melhorou demais, pessoal, em comparação aí às versões anteriores do Lawless Scale. Fica aí a dica, né, a versão 2.11 com esse modo X4 praticamente dá sobrevida aí a galera que tem computadores mais fracos, que tem placas de vídeo aí integradas, que tem as RX 580, mais o kit Xeon, né, que é o famoso aí do AliExpress, dá para rodar muita coisa, e principalmente aí para quem for jogar em emuladores, né, que é aqui no caso foi o principal teste que eu realizei, até porque nos jogos de PC já tem o uso do FSR, também do DLSS, né, que acaba melhorando bastante. Jogos de PC geralmente não tem nenhum tipo de problema, a grande maioria dá para rodar acima de 60 FPS, então para mim, no meu caso, né, no meu uso aqui pessoal, usar o Lawless Scale em jogos de PC não acaba sendo tão interessante como, por exemplo, em jogos de emulador, que no caso alguns jogos realmente carecem de mais desempenho, e com o Lawless Scale acaba sendo esse ganho de desempenho a mais aí que vai ter. Mas é isso, né, pessoal? Se você tá usando o Lawless Scale, comente aí como é que tá o desempenho para vocês, né, se melhorou a qualidade, o desempenho do jogo, e principalmente, né, quais emuladores vocês já testaram esse novo programa. A versão aí 2.11 tá muito boa, e também mais opções de desempenho para quem tava precisando.